Pessoal, tudo bem com vocês? Acho que assim fica melhor, né? Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai conversar com mais tranquilidade, com maior tranquilidade, para conseguir chegar mais cedo. Então, muito bom. Pessoal, hoje eu não vou demorar mais do que 2-3 minutos para falar disso. Nós lançamos 2 cursos lá no CPIURES, né? E explico os 2. Um é um curso de informativos e questões. São 3 meses de curso, cada semana uma aula com foco em determinados ramos do direito, e o aluno recebe um simulado sobre os temas da aula de informativos de jurisprudência do STJ e do STF bem recentes. A ideia é antecipar as questões que vão acontecer nas suas próximas provas, porque a gente pega o informativo bem recente e elabora as questões com base nesses informativos. Vão ministrar essas aulas eu, Jailton, Daniel e Lorena, por isso que eu estou divulgando. E é um curso de 3 meses e é um curso relativamente barato, assim, né? Que é um curso de R$600 e nessas primeiras 24 horas, hoje, amanhã, o curso é R$450, que é a promoção de lançamento. Por 3 meses, eu acho assim, relativamente barato assim mesmo, vale muito a pena, então fica a recomendação. E o outro foi uma questão de atender pedidos mesmo, né? Nós temos o curso que é o Mais 18, que é hiper completo. O curso tem central de dúvidas, muita matéria, é bem pesado o curso. Em 8 meses a gente esgota o edital da magistratura. Quem faz o Mais 18 sabe disso, sabe dessa preocupação. Mas a gente atendeu o pedido porque muita gente diz, 8 meses para mim é puxado e eu já estou num nível melhor, não sei o que. E aí a gente lançou o Mais 18 exercícios. São 4 meses. Em 4 meses a gente vai resolver juntos 1.700 exercícios. São 85 aulas de resolução de 20 exercícios em cada aula. Os exercícios são elaborados pela equipe do CPIURES. Então todo dia o aluno recebe um simulado com 20 questões e aí no período da noite é disponibilizado uma aula resolvendo essas 20 questões. O objetivo do curso é claramente vencer o edital da magistratura no prazo de 4 meses através da resolução de exercícios. Mas é um curso bem dinâmico, bem pesado também. A gente sempre faz isso. Então o curso não começou, nenhum dos cursos começou ainda, né? Nenhum começou ainda, vai começar agora em março e o Mais 18 exercícios em abril. Se você fizer, seja muito bem-vindo. Mas agora, começando o nosso diálogo de hoje. Eu queria conversar com você hoje sobre a vida que pode ser magistratura federal, sim. Assim, só estudar as outras matérias separadamente e singularmente. Mas eu quero conversar com vocês sobre a vida que te machuca ou você que machuca a vida. No livro que eu escrevi agora, que vai ser publicado agora pela editora Juspódio, cujo nome é Conselhos do Dr. Miranda, um senhor centenário, né, ao completar os seus 70 anos, ele se senta com o seu neto e começa a contar-lhe um conto, e a partir desse conto ele deixa conselhos para a vida. Ele é um advogado, ex-magistrado, aos 100 anos de idade, próximo da morte. Você vai ver que no final do livro há uma surpresa do seu encerramento, mas no final, assim, mas ele vai dando conselhos para a vida, e ele vai contando histórias de pessoas que ele conheceu ao longo da vida e vai deixando conselhos sobre o que ele acha, como deve ser a vida. Mas em uma das passagens do livro, ele vai dizer que sofrimento é algo inevitável. Ele vai dizer, eu te desafio a conhecer qualquer pessoa que tenha 60 anos ou mais
e que nunca tenha sofrido, ou que nunca tenha passado por um momento da vida em que essa pessoa experimentou sofrimento mesmo. Um sexagenário, e ele centenário. Eu desafio alguém com 60 anos ou mais. E ele vai dizer, não é possível. Por mais que você opte pelo caminho seguro na sua vida, em algum momento isso vai acontecer, porque todo mundo passa por isso, né? Buda vai dizer que o homem só cresce na dor. Bom, o professor Clóvis de Barros Filho, que é professor da USP, de Ética e de Filosofia, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, também pela USP, mas é filósofo e não seguiu o caminho do direito. Ele vai dizer que quando a gente passa por algum sofrimento, a gente olha para o lado e pensa, se eu tivesse seguido esse outro caminho, eu teria sido mais feliz, porque eu não teria vivido esse sofrimento. E isso é verdade, e em parte é verdade, mas não deixa de ser uma tolice. E ele vai dizer, se você tivesse seguido outro caminho, quando você, por exemplo, decidiu ser advogado e não foi ser médico, por exemplo, você deixou de viver todas as alegrias que você viveria como médico e vai viver todas as tristezas que você vive como advogado. Mas, ao mesmo tempo, você deixou de viver todas as tristezas que viveria se fosse médico e passou a viver todas as alegrias que você vive hoje como advogado. Em uma crônica que escrevi certa feita, eu disse: o médico não sabe nunca qual é a dor do juiz ter que decidir na sua solidão sobre a guarda do filho, com quem o filho fica, sobre eventualmente a separação de filhos para adoção, irmãos na adoção, e ele não sabe esse sofrimento pelo qual passa o juiz que tem que decidir. A ministra Carmen Lúcia vai dizer que quando o sujeito escreve e sentencia, a sentença que ele faz é uma palavra, mas é a palavra que cria vida ou fabrica a morte na vida de alguém. Porque quando o juiz diz julgo procedente, naquele momento é uma palavra, duas palavras são julgo procedente, mas a partir daquele momento toda a vida da pessoa mudou. Julgo procedente para condenar e, portanto, seus próximos 10 anos são no cárcere. Julgo improcedente e para absolver e, portanto, talvez uma injustiça ou talvez a justiça, a vida. É a palavra que cria a vida, é a palavra que fabrica a morte. E essa tristeza o médico não sabe qual é. A dor da responsabilidade de decidir a vida de quem continua na vida. Mas o juiz não sabe também a dor que é ser o porta-voz da morte, de sair da sala da cirurgia e comunicar à família que a cirurgia dessa vez não foi um sucesso. E, portanto, cada caminho tem a sua tristeza e a sua alegria. Mas eu, quando dei o título à nossa live de hoje, eu não dei o título sobre esses sofrimentos. E, na verdade, dei o título sobre a vida que te machuca ou você que machuca a vida. Porque, às vezes, é você que machuca a sua vida. É o que eu chamo de sofrimentos anunciados. Sofrimentos anunciados. Às vezes você sofre, mas o sofrimento era anunciado. Qualquer um que estivesse à sua frente veria, perceberia, você mesmo percebia, mas calou-se, fez do silêncio, enganou-se a si mesmo, omitiu-se e, portanto, experimenta o sofrimento que já era anunciado. E eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, o diabético que ignora a doença e que depois sofre com a amputação da perna, do pé, da vida, da liberdade, da saúde, ele tinha um sofrimento anunciado.
mas ignorou a doença. Ignorou a necessidade da alimentação correta, estrita, da dieta, e, portanto, sofre hoje um sofrimento anunciado. Não deixa de ser triste, mas a causa da tristeza, neste caso, demonstra quem é o seu responsável. A verdade é que alguns sofrimentos são anunciados. É o sofrimento do sujeito que, sendo de família humilde e pobre, ignora o dever de trabalhar, ignora o dever de estudar e, portanto, não progride. E não progredindo, depois sofre, porque o mundo evolui, o mundo caminha, e se você fica parado, o mundo fica a uma distância muito maior do que você. Se você para durante um tempo de crescer, quando você se percebe, aqueles que eram do seu tamanho vivem hoje em outro patamar, porque não crescer, na verdade, no mundo, na vida como ela é, significa diminuir, porque o mundo está em constante crescimento ou evolução. Quem ignora o dever de trabalhar, quem ignora o dever de estudar, em verdade tem um sofrimento anunciado. Muito dificilmente a vida se mostrará diferente. É a história do sujeito que perdeu o trabalho e, portanto, ignora o dever que ele tem agora de economizar, ou que, tendo mudado de emprego, ele que recebia 10 mil por mês e agora recebe 5. Ignora o dever de mudar a sua rotina, o padrão, as contas e, portanto, continua gastando os 10 com a reserva que tem, mas ignorando que aquela reserva uma hora acabará e que ele precisará viver dos 5 que agora ele ganha. São sofrimentos anunciados, sofrimentos cuja a profecia qualquer profeta poderia ter, fazer, dizer, porque não é necessário, neste caso, um dom sobrenatural, é preciso apenas uma análise racional da situação. Se você, e essa é a reflexão que eu trago hoje para você, é que se você sofre de alguma forma, se você sofre por algum motivo, a pergunta que você deve se fazer é se o sofrimento foi você quem causou ou não. E se foi você quem causou, é hora de você aprender a não promover sofrimentos dolosamente na sua vida. Culposamente eles até podem acontecer, você sem querer errou, mas às vezes você sabe que está errando e erra. Portanto, se você não pretende sofrer naquilo que no direito a gente chama de autolesão, e aí dando um sentido amplíssimo à autolesão, naquilo que você pode definir como ferir-se ou ferir a si mesmo, ferir-se a si mesmo, pare imediatamente de cavar. Samuel Vieira vai dizer isso, pare de cavar. Você percebe que está num buraco, pare de cavar. É hora de sair, é hora de você se poupar desse sofrimento anunciado. E o que eu quero deixar para você de recado para esse começo de semana é o seguinte: no que depender de você, a sua vida tem que ser a melhor do mundo. No que depender de você, a sua história tem que ser a melhor do mundo. As coisas podem acontecer ou podem não acontecer, nós podemos ser abençoados e surpreendidos pela vida, por Deus, e isso acontece, mas mais do que isso, acho que você precisa, no que depender de você, ser um grande entusiasta da própria vida e ter a melhor vida possível dentro daquilo que você pode fazer. Tá certo? É isso que eu queria deixar para vocês. Se você quiser fazer o curso de informativo, seja muito bem-vindo. Vai ter exercícios, a gente vai antecipar. Se for para fazer o mais 18 exercícios, prepare-se para 4 meses de muito estudo, mas que se você seguir à risca, você vai mudar de padrão, tenho certeza. Muito obrigado, um abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.